Amada Igreja do Senhor Jesus, que alegria estar com vocês desde ontem. Quero agradecer ao reverendo Marcos, sua esposa Márcia, por estarmos num momento tão maravilhoso para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eis que o mês de agosto se abre, um mês onde a gente vai refletir qual é o papel da Igreja em missões. Qual é o meu e o seu papel em missões? E como nos envolver na obra missionária? E sejamos sinceros, nos grandes desafios e problemas da obra missionária, sendo que eu e você já temos os nossos próprios problemas, nós já temos as nossas lutas. Como nos envolver com a luta de outros missionários espalhados por Deus por toda a terra? Como eu que enfrento desafios, problemas da minha própria vida, de segunda a segunda, como ali de dentro das minhas dores, das minhas feridas, das minhas lutas, daquilo que passamos, as dificuldades que enfrentamos, como me preocupar ainda com uma família missionária que talvez sequer eu conheça? Como me envolver com o outro? Eu que já tenho tantos problemas, não tenho tempo nem para resolver os meus próprios problemas, vou orar pelos problemas dos outros? Queridos, esses são os desafios da igreja hoje. Esses são os desafios meu e seu, Igreja do Senhor Jesus. E este mês a minha oração é que você verdadeiramente pare e reflita sobre isso, porque eu e você fomos eleitos por Deus para sermos uma bênção para todas as famílias da terra. Esse é um compromisso meu e seu. Nós recebemos uma missão como igreja: espalhar a glória do Senhor por toda a terra. E isso é para mim e para cada um de vocês. E o Deus que nos chamou irá nos capacitar. Seus olhos estão cansados? Muitas vezes na correria do dia a dia, muitas vezes diante de tantas dificuldades, de tantos problemas, os nossos olhos se cansam de ver tanta corrupção, se cansam de ver tanta mentira, se cansam de ver tanta traição, tanta desonestidade. Seus olhos estão cansados? Para onde você tem olhado? Para onde os teus olhos têm dirigido você? O que é que você tem visto? Porque a diferença entre aqueles que se envolverão na obra missionária e aqueles que não se envolverão na obra missionária está na resposta a esta pergunta desta noite: para onde os teus olhos têm se voltado? A resposta a esta pergunta fará com que você seja um filho obediente a Deus ou um filho negligente. Eu quero ser um filho obediente. Eu quero olhar na direção que Deus está pedindo que eu olhe. Quando você sai e olha uma noite como essa aí fora, olha para o céu, o que você vê? O que os teus olhos veem? E é interessante que nesses dias a gente tem ouvido tantas pessoas, preocupadas com o que virá do céu. Até pouco tempo atrás estava vindo um cometa, e eles não sabiam se era um cometa ou se era uma nave espacial. Lembram disso? É interessante, Todo mundo olha para o céu, mas o que você espera ver do céu? O que os teus olhos veem quando olham para as estrelas? Tem gente que olha para as estrelas e vê signos, vê idolatria, vê deuses
fatalismo para guiar a vida delas. Não, eu sou de Gêmeos, eu sou de Capricórnio, não, eu sou de Leão. O meu signo está determinando a minha vida, que eu faça assim, faça assado. Queridos, o que os teus olhos têm visto? Para onde você tem olhado? Os teus olhos estão cansados? Às vezes na caminhada cristã, nós cansamos. Vou ser muito honesto com vocês, porque muitos na Bíblia cansaram. É natural, porque eu e você continuamos pecadores, e essa luta do pecado é a luta do Espírito Santo contra os meus pecados, só que o Espírito Santo agora habita em mim, luta contra mim, contra as obras da minha carne, e uma das coisas que a minha carne quer é distância de tudo aquilo que se chama Deus. Mas o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele luta contra nós, e o nome disso é santidade. Se tem uma definição de santidade que eu amo, é a que está na Confissão de Fé de Westminster. Santidade é a luta, é a guerra do Espírito Santo contra as obras da minha carne. Eu e você não estamos mais sozinhos na luta contra nós mesmos. O Espírito Santo habita em você, e que ele surre em você, e que ele bata em mim e em você, porque é melhor apanhar de Deus, nosso Pai, do que ser afagado pelas mãos de Satanás. Então eu quero convidar você nesta noite a se questionar, se perguntar: para onde os meus olhos têm se voltado? Quando você olha para o céu, você espera o que do céu? Muitos irmãos nossos na história cansaram na caminhada cristã, tiveram momentos de dúvida. Homens missionários que na caminhada começaram a fraquejar. E o Evangelho de João, ele tem essa característica de dar certeza para aqueles que estão caminhando com Jesus. Será que realmente tudo isso que eu aprendi sobre Jesus é de fato verdade? Muitas vezes, por causa da perseguição, a gente cansa. Muitas vezes, porque nós perdemos por causa do Evangelho, nós nos questionamos se vale a pena continuar na fé. E o Evangelho de João vem para confirmar que tudo aquilo que nos foi ensinado é verdade. Jesus é Deus, e Deus não com D minúsculo, com D maiúsculo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas não é o único livro na Bíblia que foi escrito para nos animar na obra missionária. Um outro livro que eu amo é o livro de Hebreus. Muitos judeus converteram a Jesus, creram em Jesus, mas também, queridos, por causa do tempo que passa, por causa da perseguição, por causa do que você perde pelo Evangelho, muitos desses judeus, que antes tinham honra, tinham dignidade, eram respeitados na sua sociedade, mas por causa do Evangelho perderam esse status, começaram a retornar, começaram a abandonar o Evangelho. E eis que o autor de Hebreus escreve Hebreus para confirmar essas pessoas na fé. Queridos, o que eu quero dizer nessa noite, para mim e para você que caminhamos a jornada cristã, é que volta e meia, eu e você, precisamos ser fortalecidos no Senhor. E é Ele quem nos fortalece. Por que nós estamos aqui na igreja? Porque a palavra de Deus pregada alimenta. Porque participaremos da ceia, porque ela é meio de graça, ela abençoa, ela fortalece. Quando eu e você deixamos de vir à igreja, enfraquecemos.
E eu e você precisamos dessa comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos também é um meio de graça. É um meio que Deus escolheu para abençoar a minha e a sua vida. Não existe brasa que permaneça acesa quando ela se coloca fora da fogueira. Não existe crente que permaneça no Senhor quando ele começa a se afastar da igreja. E queria dizer no livro de Hebreus também que nós ouvimos: não sejam como é o costume de alguns que querem andar solitários, longe da igreja. Veja, Hebreus, desde aquela época já existiam os desigrejados, os que achavam que não precisavam de igreja. Eu me basto, sou um cristão independente de futebol clube, para que igreja? Meus amados, na nossa teologia do pacto, na nossa teologia da aliança, a igreja nos alimenta. Aqui nós somos preparados, fortalecidos para enfrentarmos o mundo aí fora. E você vai lembrar dessa palavra amanhã, na segunda-feira, quando os seus primeiros desafios surgirem, seja na sua casa, seja na sua escola, na sua faculdade, seja no seu trabalho. Mas nós precisamos da igreja, nós precisamos ouvir a palavra de Deus pregada, porque ela alimenta. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no último livro, o livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, eu quero ler do verso 1 ao verso 7. Ontem e hoje, nós fomos muito desafiados sobre a obra missionária. E este mês, de maneira especial, vocês continuarão a ser. Mas eu preciso ir embora, queridos. Esse é o último momento que eu tenho com vocês. E eu preciso dizer para vocês como é que essa história termina. Você vai ser uma bênção. Você vai ser um missionário nesta cidade, nesta igreja. Você vai ser um missionário para o seu vizinho, para a sua família, para esta cidade, para o Brasil. Você se envolverá na obra missionária, você orará, você se identificará, você saberá se envolver na obra do Senhor. Mas haverá momentos de cansaço, haverá momentos de grande desafio. E o que é que nos manterá perseverantes até que o Senhor volte, ou que a gente vá ao encontro dele? A certeza de como essa história termina. Apocalipse 22, verso 1. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda estas palavras. Quem estava aqui hoje de manhã sabe que o nosso Deus não mente. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor,
o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, diz o Senhor Jesus para a igreja. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, da Bíblia. Queridos, para onde os seus olhos têm se dirigido? Quando você olha para o céu, o que você espera vir de lá? Nós precisamos voltar a pregar mais sobre o céu, não o céu sobre as nossas cabeças, mas o céu que um dia descerá, a cidade celestial, a nova Jerusalém, para animar João, que está preso, condenado, na ilha de Pátmos, sofrendo, sendo torturado. Deus o leva a ter uma grande visão, o livro das revelações, o livro de Apocalipse. Por que este livro? Pelo mesmo motivo pelo qual foi escrito o Evangelho de João, pelo mesmo motivo pelo qual foi escrito Hebreus. Há uma igreja perseguida, há uma igreja sofredora, espalhada por toda a terra, e nós precisamos ser reanimados na nossa caminhada cristã. E é preciso então que a igreja entenda que a história está totalmente nas mãos de um Deus soberano. Não somente a grande história, mas a história da sua vida, a história de cada um de nós. Deus conhece o que você tem sofrido, o que você tem passado, e Deus quer que você se envolva, apesar disso, ou exatamente por causa disso, cada vez mais com a igreja e com a obra missionária. Mas para isso, a primeira questão que eu quero chamar a sua atenção para essa noite, é que isso só vai acontecer se os seus olhos não se desviarem da plena cidade celestial que está por vir. Os teus olhos enxergam o que quando olham para o céu? Os teus olhos querem enxergar o que quando olham para o céu? Você já parou para pensar que um dia, talvez numa noite como essa, onde eu e você, cheios de planos para a segunda-feira, o Senhor Jesus rasgue o véu daquele céu e apareça uma cidade celestial, a nova Jerusalém, e que finalmente o desfecho da nossa história se realizará. E como nós lemos, queridos, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. É o que está escrito neste livro. Eis que esse dia acontecerá, e eu e você só perseveraremos na obra missionária, apesar das nossas lutas, se os nossos olhos estiverem voltados não para o dia a dia, não para os nossos problemas, não para as nossas dificuldades, mas que os teus olhos, os olhos da carne não, mas os olhos da fé, estejam abertos, aguardando a descida da grande cidade, a cidade onde eu e você moraremos para sempre. Há uma cidade, e veja como que Deus anima João. Então me mostrou o rio da água da vida. Querido, João está vendo essa cidade jardim, essa cidade maravilhosa, brilhante, como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça dessa cidade, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Veja essa cidade jardim. Queridos, essa cidade é a cidade que Deus está preparando para o seu povo, e um dia ela descerá, e um dia eu e você moraremos nela. Eu quero lembrar você que esta mensagem é a mesma mensagem
que animou aquela nuvem de testemunhas em Hebreus capítulo 11. Quantos homens na história morreram, perderam a vida por causa do Evangelho? E o que os anima? E o que vai animar a mim e a você diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desafios? É saber que existe uma cidade que tem fundamento. E essa cidade que tem fundamento, diz Hebreus capítulo 11, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e teve oportunidades para desistir. Queridos, leia Hebreus capítulo 11, está usando ali essa palavra. Abraão teve oportunidades para desistir. Talvez você nessa noite também esteja tendo oportunidades para desistir da igreja, para desistir da obra missionária, para desistir da fé, para desistir de Deus. Mas em Hebreus 11 diz que os olhos de Abraão estavam voltados para a cidade que tem fundamento. Queridos, é para lá que os teus olhos têm que estar direcionados. É olhando para o céu que eu vou aprender a andar aqui na terra. Eu e você precisamos ser cristãos andando na Babilônia, mas lembrando que somos cidadãos celestiais. Queridos, é olhando para essa cidade que eu e você vamos ser perseverantes. Existe uma cidade preparada por Deus para mim e para você. E o Deus que não pode mentir está dizendo nesta noite que essa cidade virá. Mas eu quero dizer uma segunda verdade para você, a segunda verdade que nos anima nessa cidade. É uma cidade jardim. Veja que interessante, a partir ali da metade do verso 2, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, veja que essa descrição lembra o Jardim do Éden. Lembra do Jardim do Éden com seus rios, com as suas riquezas, mas agora, mais do que um jardim, é uma cidade-jardim. E lá está plantada aquela mesma árvore que estava no Jardim do Éden, a árvore da vida, que foi proibido a mim e a você comer do fruto dela. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do Jardim do Éden, para não comerem do fruto desta árvore da vida, porque eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eram duas árvores plantadas no meio do jardim. Agora, pecadores, para não mais viverem eternamente em pecado, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, os expulsa do Jardim do Éden, para que eles não fossem pecadores eternos. Se eles comessem dessa árvore da vida eterna, eles viveriam eternamente em pecado. Mas não era esse o plano de Deus. E agora, o fim da minha e da sua história é estarmos nessa cidade. E lá, esta árvore da vida estará novamente agora à nossa disposição. Agora, olha as características dessa árvore. Ela produz 12 frutos, um fruto para cada mês do ano. Eu e você seremos saciados por Deus. Deus que nos alimenta desde agora, plenamente nos satisfará. Existe uma cidade plena esperando por mim e por você. Mas essa cidade que está esperando por mim e por você, no desfecho da grande história, que na verdade não é um desfecho, é o início da eternidade para mim e para você. Nesta cidade há uma árvore que nos alimentará espiritualmente, mas mais do que nos alimentar, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Por que eu e você vamos nos envolver na obra missionária?
porque nessa cidade terão eleitos de todas as línguas, tribos, nações e povos. E eu e você, nessa cidade, junto com essa igreja agora vencedora, jubilosa, Deus vai nos curar. Prestou atenção no que está escrito? Que as folhas da árvore nos curarão. Nós seremos curados de toda dor, de tudo aquilo que fizeram contra mim e contra você, de toda traição, de toda amargura, de tudo aquilo que você foi machucado, ferido, perseguido por causa do Evangelho, tudo aquilo que você perdeu, aqui na cidade do Senhor Jesus, nós seremos curados, e existe cura para todos os povos. Eu trabalho com povos indígenas, e povos indígenas são muito ligados a essa questão de chá, né? Os chás curadores. Ah, você já tomou aquele chá disso? Pega aquela folha. Aquela folha você faz um chá, é bom para isso, é bom para aquilo. Tenho certeza que seu vovô e sua vovó, talvez seu papai e sua mamãe também façam isso. Sempre tem um chazinho de alguma folha que resolve algum problema, não é verdade? Queridos, mas eis que nesta cidade existirá a verdadeira folha que nos curará totalmente. Não haverá mais morte, nem doença. Você será plenamente satisfeito. Não terá fome ou sede, porque nessa cidade há plenitude de satisfação. Existe uma cidade plena nos esperando, e essa cidade, nela, há plena satisfação. Olha o que aguarda a mim e a você. E o texto diz que eu e você seremos curados. Verso 3: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. No seu rosto estará o nome do teu dono, e não será o nome de Satanás. Quem é o teu dono? É o dono dessa cidade. Quando a Bíblia fala sobre nome, o nome está sempre ligado à questão de intimidade. Você estará diante do Senhor Jesus, vivendo plena satisfação, como nunca o seu marido foi capaz, como nunca a sua esposa foi capaz, como nunca o seu melhor amigo, a sua melhor amiga foi capaz de satisfazer os seus anseios, as suas carências mais profundas. Mas tudo será plenamente satisfeito no Senhor nessa cidade. Queridos, é bênção inimaginável o que espera a mim e a você. E o que Deus está ensinando para mim e para você nessa noite é que é esta cidade, então, a certeza dessa cidade que deve nos animar enquanto caminhamos na Babilônia, que é a outra cidade do livro de Apocalipse. Há duas cidades sendo confrontadas no livro de Apocalipse. Esta Babilônia, na qual eu e você moramos, e a Babilônia, tudo aquilo que se levanta contra Deus, na economia, no comércio. Vivemos numa Babilônia, e ela nos perseguirá cada vez mais, até o momento em que a cidade que tem fundamento, porque Babilônia não tem fundamento. O que diz o livro de Apocalipse sobre Babilônia, você lembra? Caiu, a prostituta caiu, a Babilônia, a cidade que enganava as pessoas, que enganava os reis, caiu, e essa cidade cairá porque não tem fundamento. É a cidade de Jerusalém que tem fundamento, queridos.
É a essa cidade que eu e você devemos esperar. Então nós vamos caminhar nesta Babilônia, mas os meus olhos olharão para o céu, porque é de lá que virá o meu socorro, é de lá que virá a minha cidade, é nela que eu perseverarei. E lá eu terei verdadeira intimidade com o meu Senhor. Uma cidade plena da presença de Deus. Uma cidade plena da cura e da satisfação. Queridos, eu não sei quantos de vocês conhecem aquele pastor batista Charles Spurgeon. Muitos de nós lemos as devocionais, as pregações dele, e somos muito alimentados por esse servo do Senhor. E o Spurgeon, durante toda a sua vida, uma vida rica de bênção, um pregador, o príncipe dos pregadores, ele era chamado. Mas Spurgeon, durante muitos anos da sua vida, enfrentou depressão. Uma depressão que o deixava entrevado. Houve momentos na igreja que tiveram que pegar Spurgeon na cama dele. Os presbíteros traziam ele porque ele não conseguia se levantar, ficar em pé. Tamanha depressão que este servo de Deus enfrentou. Queridos, não existe problema nenhum que eu e você enfrentemos agora que nos impeça de ser uma glória na obra missionária. Qual é a desculpa que eu e você podemos dar para não sermos uma glória nesta igreja? Para não sermos uma bênção para este povo que aqui está? Spurgeon, durante tantos anos, entrevado em depressão, foi o príncipe dos pregadores. David Brainerd, este jovem missionário que morreu com apenas 29 anos, outro que lutava contra a depressão, uma melancolia profunda, foi missionário em apenas 4 anos, converteu muitos indígenas ao Evangelho, pregou, foi lá nos Estados Unidos e foi às aldeias indígenas. Muitos indígenas foram convertidos por meio da pregação de David Brainerd. Um menino que vivia em depressão. Se você ler o diário dele, você vai ver as lutas, as doenças com as quais ele lutava. Mas isso não o impediu de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Me diz nessa noite, querido, o que impede você de ser uma bênção nas mãos de Deus? Um missionário, Robert, ele saiu da comodidade da sua cultura e foi para a Coreia levar Bíblias. A esposa dele morreu na China, ele tentando entrar na Coreia, e ele sem entender os planos de Deus. Deus, eu sou um missionário, eu te amo, eu quero ver os coreanos convertidos. E eis que veio para o campo missionário e minha esposa morre. E ele fica na China aguardando uma oportunidade ou uma resposta do Senhor. E de repente, queridos, surge uma oportunidade dele levar Bíblias em mandarim, que era na língua chinesa, mas que os coreanos entenderiam. E ele leva uma caixa num navio, e chegando na praia da Coreia, o governo coreano impede o navio de atracar, e eles vêm conversar para expulsar aquele navio onde Robert estava. E então começa uma guerra, uma luta entre os coreanos e os soldados que estavam nesse navio. E Robert abre a caixa e começa a entregar as Bíblias e tentar falar em mandarim, para que aqueles irmãos, para que aqueles coreanos entendessem alguma coisa. Até que pegam Robert, colocam ele na praia, e então chega um coreano diante dele. Robert ajoelha, mas antes do momento final, Robert tira de dentro da sua camisa uma Bíblia e entrega para este coreano, e explica para ele o que era aquele livro. Mas aquele coreano, sem coragem de matar aquele homem santo diante dele,
é obrigado a matar Robert, e então decepa, corta a cabeça daquele missionário. Queridos, aquele coreano pegou aquelas Bíblias que ficaram largadas na praia, e essas Bíblias foram levadas para uma pousada, e como ninguém sabia o que fazer com elas, as páginas da Bíblia foram coladas na parede, porque era só para isso que aquele livro servia. Graças a isso, milhares de coreanos que repousaram ali naquela pousada, leram o que estava escrito na parede, naquelas páginas, e isso abriu caminho para o grande avivamento na Coreia que aconteceu em 1905. Queridos, o que impede a mim e a você de sermos uma bênção? Uma cidade plena da presença de Deus, uma cidade plena de cura e satisfação para mim e para você, mas uma cidade também plena da glória do Senhor. Verso 5: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre nós, queridos. Essa palavra nesta noite é para mim e para você, sobre nós, e nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Percebeu que o texto começou chamando a gente de servo, e agora nos chamou de rei? Aquele que servir ao Evangelho aqui, será rei nessa cidade. O que vai fazer com que eu e você perseveremos? O que vai fazer com que eu e você não desistamos? O que vai fazer com que eu e você nos mantenhamos em pé e sejamos fortalecidos? É crermos nesta palavra. Verso 6: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A igreja em Apocalipse, o contexto é que ela está sendo perseguida. Os irmãos estão sendo presos, mortos, o seu papai e a sua mamãe torturados, mortos, o seu filho. Esta é a realidade por trás deste livro. Como perseverar em meio à perseguição e à angústia? Em meio aos problemas? Como me importar com missionários que eu sequer conheço, se já não se bastassem os meus próprios problemas? Como me envolver no problema do meu irmão aqui da igreja? Porque há uma cidade maravilhosa esperando por mim e por você. Você crê nisso? Eis que eu venho sem demora, diz Jesus. Bem-aventurado, alegre, verdadeiramente feliz é aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Feliz é aquele que guardar as palavras da profecia deste livro. Quando você sair ao final deste culto, por aquela porta, eu queria convidar você a olhar para o céu e fazer um exercício de imaginação, sabendo que um dia isso será real. Imagine o dono dessa cidade voltando nela para nos buscar, e é nela que eu vou descansar, é nela que eu serei curado, é nela que eu terei intimidade eterna com o dono dessa cidade, o meu Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que crê nas promessas que foram pregadas aqui nesta noite. Amém, queridos? E agora nós faremos a celebração da ceia. Queridos, que coisa assim maravilhosa, porque esta mesa, ela também aponta para o desfecho de uma história que no seu desfecho, na verdade, estará apenas começando.
Eis que Jesus, quando instituiu a ceia, disse: eu um dia tomarei com vocês novamente. Eu quero que vocês participem da ceia até o dia da minha volta, até o dia em que eu participarei com vocês dessa ceia. Tudo nesta noite está chamando a mim e a você para olharmos para a grande cidade que nos aguarda, amém?